Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para podermos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então, vamos fechar os nossos olhos para serenar a nossa mente, tranquilizar o nosso coração e assim nos acalmando. Podemos então elevar os nossos pensamentos e encontrar Jesus. Pedir a Ele que nos auxilie para entender o aprendizado de hoje e nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendermos. E assim, mais tranquilos, vamos harmonizar também o ambiente onde nos encontramos. Dessa forma, mais preparados, vamos então iniciar o nosso aprendizado. Que assim seja. E é isso, meus irmãos. O nosso tema de hoje é Pacifica Sempre, retirado do livro Palavras de Vida Eterna. Essa palavra pacificar nos faz lembrar do capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nessa passagem do Evangelho, existem algumas palavras importantíssimas que vão nos ajudar a entender sobre o nosso tema. E eu selecionei algumas delas, que então é brandura, afabilidade, mansuetude, moderação e paciência. São palavras lindas, mas difícil de manter essa postura diariamente, 24 horas por dia. Mas vamos continuar. Procurei no dicionário o sinônimo dessas palavras para encontrar alguma que nos ajudasse a clarear mais esse raciocínio. Então, eu vi que brandura é delicadeza, carícia, afabilidade, tolerância. Mansuetude, afeição, afeto. Moderação, autocontrole. E paciência, calma, equilíbrio. Com essas palavras, nós podemos dizer que nós precisamos manter o autocontrole para termos equilíbrio emocional e manter uma postura de brandura, ser afetuoso e tolerante diante de uma situação rude, diante de um problema. É complicado, porque é bem mais fácil nos irritarmos, né? Assim, quando
nos deparamos com uma situação difícil, com um problema, é muito mais fácil vir a irritação e a alteração, né? E do que manter esse equilíbrio, esse autocontrole para sermos afetuosos, meigos, tolerantes. Mas é isso que Emmanuel nos pede para fazer: pacificar sempre, mesmo sabendo que é difícil. Mas como nós estamos aqui para aprender, vamos arregaçar as mangas e tentar. E tentar, e tentar, e tentar. Desistir nunca. E se formos procurar aqui o contrário, o antônimo disso daqui, para saber o que é o oposto, então nós vamos ter aqui o oposto de brandura é a rigidez, é a arrogância. O oposto de afabilidade é a hostilidade, a inflexibilidade. O oposto de mansuetude é a braveza. O oposto de moderação é a cólera. E o oposto de paciência também é a cólera, o enfurecimento. Então, se nós não conseguimos manter o autocontrole, o que acontece? Nós já estamos agindo com braveza, com enfurecimento. Porque quando a gente não consegue manter o autocontrole, nós perdemos o equilíbrio emocional. E quando o nosso emocional está abalado, desequilibrado, nós falamos coisas sem pensar, agimos de forma repentina e fazemos coisas que de repente não gostaríamos de ter feito. Por quê? Perdemos o equilíbrio, perdemos o autocontrole, então nós deixamos de ser dócil, deixamos de ser brandos, deixamos de pacificar, porque então nós enfurecemos. Aí entra a cólera, aí entra a raiva, aí entra o ódio. E normalmente quando agimos dessa forma, a maioria das pessoas quando se revoltam é porque o seu amor próprio foi ferido. Como assim? Na maioria das vezes, a pessoa se sente ofendida, se sente magoada e o orgulho não aceita isso. O orgulho não deixa a pessoa raciocinar o que realmente aconteceu. Então a pessoa já se revolta, porque o seu orgulho foi ferido. Então o orgulho é um terror, né? O orgulho é uma coisa que faz a gente muitas vezes estragar todo o trabalho que nós estamos fazendo dentro de nós num segundo. Porque desmorona tudo. Tudo que a gente está construindo devagarinho, de repente, num minuto, num instante, nós deixamos ir por água abaixo. Então, por que é colocado? Por que eu coloquei aqui o contrário? Porque nessa passagem do Evangelho nos mostra esse lado do ódio, esse lado da violência, da injúria. Por quê? Quem é brando e pacífico
ele não vive num lugar harmonioso. Pacificar, você precisa estar no meio do conflito, no meio da violência, para você pacificar. É aí que a gente aprende, é aí que a gente exercita essa virtude de pacificadora. Então, o pacificador e o brando, ele está no meio, ele vive no meio dessa desarmonia para poder trabalhar isso, auxiliar quem precisa e auxiliar a si próprio. E para ser brando, nós precisamos entender o outro lado. Porque quando nós entendemos que a violência traz um estrago muito grande para o nosso coração, para o ambiente onde vivemos, para o mundo muitas vezes. Vamos pensar numa questão de guerra, por exemplo. A guerra, ela traz danos ao mundo todo. Então, quando nós conseguimos entender o que esse ódio, o que essa violência, o que essa maldade causa, os efeitos disso, as consequências disso, nós então percebemos que isso não é bom. Então nós vamos ser o oposto disso. Se a guerra não é boa, vamos pensar em paz. Então, se a turbulência não é boa, vamos pensar na calmaria. Então, a gente entendendo esse estrago, entendendo que não é bom, nós conseguimos então dar força para essa brandura, poder se fortificar em nós mesmos. Porque mesmo assim é difícil. Mas dessa forma, conhecendo o outro lado, a gente consegue fazer uma escolha, não é? Então, por isso que aqui, tanto aqui no Evangelho como no nosso tema de hoje, pacifica-se sempre, é colocado esse lado oposto. Porque se nós temos os dois lados para seguir. Ou ser pacificador, ou não. Ou ser essa pessoa agressiva, inflexível, violenta, tendo ódio, tendo raiva em seu coração. Mas o ódio, ele não faz bem pra gente. Ele adoece o nosso corpo. Porque vamos dizer assim, que nós não fomos projetados para odiar. Nós somos filhos de Deus. E Deus é amor, é paz. Então nós somos projetados para amar, para pacificar. E quando nós nos colocamos em situação de rancor, de revolta, de ódio, de violência, a gente não sente bem. Isso não faz bem nem para o corpo, nem para o emocional, nem para o espírito. E adoece, nós adoecemos. E essa forma de agir não traz soluções, não nos ampara.
quando estamos assim, não conseguimos colocar o nosso pensamento em dia, assim, não conseguimos harmonizar as nossas ideias para encontrar respostas, soluções, encontrar meios de resolver problemas. Então, é uma situação que nos coloca para baixo. Para baixo que eu digo porque se a gente, desse jeito, a gente ao invés de resolver e seguir e nos elevar, a gente se afunda. Porque quanto mais a gente se irrita, mais se revolta, mais surgem discussões, divergências, e aí a situação vai ficando mais difícil, mais difícil para ser resolvida. Seja qual situação for. Então, por isso que sempre é colocado para nós aqui, pacifica sempre. Porque quando conseguimos nos manter em equilíbrio, conseguimos manter o nosso autocontrole, os pensamentos se organizam melhor, as ideias surgem, as soluções aparecem e nós então conseguimos seguir mais tranquilos o nosso caminho. Mesmo sendo difícil, mas conseguimos seguir de uma forma mais saudável, mantendo o nosso coração mais calmo. E quando nós estamos mais calmos, conseguimos elevar os nossos pensamentos. Conseguimos encontrar auxílio. Porque nós vamos nos preparando para isso. Mais calmos, nós conseguimos perceber o auxílio que vem ao nosso encontro. E Emmanuel, nesse texto, ele fala muito sobre pacificar, em todo instante, em toda situação. E tem um outro fato que muitas vezes acontece. Nós somos muito ansiosos. E essa ansiedade nos faz querer resolver as coisas com rapidez. Nós queremos as coisas para ontem. Então, essa ansiedade atrapalha também a nossa calmaria, a nossa pacificação. E muitas vezes ajudamos alguém e com a ansiedade de ver soluções, os bons resultados, nós acabamos nos perdendo no autocontrole e no equilíbrio emocional. Porque quando a gente ajuda, a gente quer ver logo os resultados. Mas quem pacifica consegue entender que tudo tem o seu tempo. Assim como uma semente tem o tempo para germinar, crescer, até dar o seu fruto, assim também somos nós. Temos o nosso tempo para aprender, para entender. E o tempo de cada um é diferente. Então não podemos ter essa ansiedade de ver as soluções, porque nós ajudamos, queremos ver os resultados. E esse resultado muitas vezes demora para aparecer. E aí a gente se desequilibra por conta da ansiedade. Então o que nós temos que fazer? Ajudar e ter a paciência.
esperar o tempo de cada um. De repente, aquela pessoa que recebeu ajuda vai cair de novo, vai tropeçar outra vez, vai errar outra vez. E se precisar de ajuda, nós estamos ali para ajudar de novo. Mas não podemos ficar ansiosos para os resultados acontecerem rápido, para aquela pessoa ficar, entender e já se arrumar logo na vida e pronto. Nem sempre é assim. Tudo tem seu tempo. Então, para sermos pacificadores, nós precisamos primeiro pacificar o nosso coração. Nos manter calmos para nos ajudar e ajudar ao próximo. Ajudar aquele que precisa. Então, espero ter podido ajudar nessa explicação, porque é um tema muito bonito, principalmente quando se fala das bem-aventuranças, mas que a gente sabe que no nosso dia a dia é difícil colocar em prática, de manter essa brandura, afabilidade, mansuetude, moderação, paciência, o dia todo, todos os dias do ano. Principalmente quando queremos resolver alguma coisa. Porque a violência, muitas vezes, os resultados são mais rápidos. Embora é errado, mas os resultados muitas vezes aparecem mais rápido. Porque agir com brandura tem um tempo maior. Então as pessoas hoje em dia não têm essa calma, essa brandura e já resolve tudo na violência. E é onde surgem os conflitos, onde surgem agressividade, onde surge essa violência que está sempre por aí e muitas vezes acaba até com mortes. Sempre o orgulho ferido gerando essa confusão por falta da paciência, querer resolver com rapidez as coisas, então se usa da violência. Ao invés de usar a brandura, o diálogo, o entendimento, manter o autocontrole e o seu equilíbrio emocional. E outra coisa importante que não posso deixar de dizer. Ser pacificador não quer dizer se calar, se fechar e se isolar do mundo. E dizer assim, eu não faço mal a ninguém, não atrapalho a vida de ninguém, estou aqui, sou pacificadora. Não. Porque o pacificador não é passivo, ele é ativo. Ele regaça as mangas e vai de encontro com a violência, com a turbulência, porque ele vai pacificar. Ele não fica fechado, isolado, sem fazer nada. Ele é ativo, ele trabalha, ele luta para se manter calmo e para manter calmo o lugar onde vive, o lugar onde trabalha, para manter calmo o lugar por onde ele passar. Então, esse é o pacificador. É aquele que vai, é aquele que faz, é aquele que consegue cada vez mais paz no seu coração e no coração do outro. E para finalizar, meus irmãos, eu vou ler algumas frases do próprio texto de Emmanuel. E ele fala: se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia,
pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. É forte, é difícil, mas ele diz mais. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Então é isso, meus irmãos. Primeiro, precisamos estar em paz aqui, no nosso coração, para podermos pacificar o nosso caminho, por onde passarmos, ajudar a pacificação do mundo. E é isso. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre presente conosco, nos ajudando nessa caminhada, nesse aprendizado. E vamos lá, vamos tentando colocar em prática o que aprendemos e sermos cada dia melhor. Afinal, estamos aqui aprendendo. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Até a próxima.